ar o nosso jornal. Vamos começar, como sempre, com o câmbio. Boa noite. Depois da afirmação do Presidente da República, Filipe Nyusi, que dá conta de que Moçambique desenvolveu em vários setores nos últimos 49 anos, o economista Egas Daniel diz que é importante avaliar o desenvolvimento de um país em vários prismas, ou sob vários prismas. Egas Daniel diz ainda que o termo diversificação da economia é um mito e que, se Moçambique continuar no caminho atual, poderá colapsar. Na última terça-feira, dia em que foi assinalado o 49º aniversário da independência nacional, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que o país desenvolveu em vários setores, com destaque para a saúde, educação, agricultura e outros. Entretanto, dias antes, tinha sido tornada pública a nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, um documento que, entre outros aspectos, refere que nos últimos 10 anos a pobreza em Moçambique aumentou 87%, tendo atingido até 2022 cerca de 65% da população. Dada a aparente discrepância, a MBC-TV falou com o economista Egas Daniel, que disse ser importante olhar para o desenvolvimento em diferentes prismas. Há quem pode interpretar a redução da pobreza multidimensional como algum nível de desenvolvimento. E não é mentira. Entretanto, não podemos ficar cegos ao fato de que aquela pessoa que tem um bem durável, que tem uma bombinha, tem um telefone, ou antes não tinha telefone, agora tem telefone, mas tem problemas de consumo, tem problemas de comida. E é isso que tem que se centrar a governação dos próximos 5, 10 anos. Num outro desenvolvimento da conversa com a MBC-TV, Egas Daniel falou da diversificação da economia, tendo afirmado que no contexto nacional não é mais do que um mito e que, se o rumo não for outro, a economia moçambicana pode colapsar. Nos últimos 30 anos, a economia concentrou-se mais do que diversificar. Hoje a economia está menos diversificada do que antes. Hoje a economia está mais dependente do setor extrativo do que antes. E se nós continuarmos nesta direção, com o boom da exploração de recursos naturais e com o aumento da produção e exportação de gás, vamos ficar mais concentrados ainda e vamos ficar menos diversificados. O economista Egas Daniel falava esta quarta-feira à margem do lançamento do livro de António Nikis com o tema Indústria Extrativa em África, Bênção ou Maldição. Diversas individualidades presentes na quarta-feira na cerimónia de lançamento do livro do pesquisador, docente universitário e político António Nikis consideram que a obra é um contributo valioso para o setor da indústria extrativa no país. Diversas individualidades que estiveram presentes esta quarta-feira na cerimónia de lançamento do livro do pesquisador, docente universitário e político António Nikis consideram que a obra é um contributo valioso para o setor da indústria extrativa no país. O tema é oportuno, está de parabéns o professor Nikis por nos trazer as suas reflexões sobre um assunto tão atual, tão importante, que é sobre a problemática da indústria extrativa. É uma obra que vem enriquecer o acervo bibliográfico nacional e que poderá estar disponível para leitura, para consulta, tanto para nacionais como para estrangeiros. Pelo título, acho que é pertinente e atual. Está de parabéns, professor Dr. António Nikis. Acho que é uma contribuição louvável, traz uma perspectiva de como é que os recursos podem ser encarados de forma distinta, como capitalizar naquilo que são os nossos recursos
e ser capaz de evitar os caminhos que em outras latitudes levaram, portanto, a este conceito de maldição. Com mais de 400 páginas, a obra aborda os desafios da indústria extrativa em Moçambique, desde a área de hidrocarbonetos, minerais diversos aos metais preciosos. A docente da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, Miquelina Menezes, defende que a economia nacional não pode depender dos recursos energéticos. Miquelina Menezes afirma ainda que os 49 anos de independência nacional devem ter reflexo no crescimento e diversificação rumo ao autossustento da economia moçambicana. De acordo com os dados do Banco de Moçambique, a atividade econômica acelerou 5,92% no terceiro trimestre de 2023, impulsionada pelo início das operações de produção do gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, que teve uma contribuição de 45% no crescimento global. Ainda assim, a docente universitária na Faculdade de Economia na Universidade Eduardo Mondlane, Miquelina Menezes, defende que a economia nacional não pode depender dos recursos energéticos e explica as razões. Nós sempre falamos nos recursos minerais, mas nós temos que ser realistas. A agricultura é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Isso depende de nós, depende da capacidade de desenvolvimento dos projetos que estão em curso, dos grandes projetos que podem desenvolver e trazer outros desenvolvimentos das pequenas e médias empresas. Miquelina Menezes afirma que os 49 anos de independência nacional devem ter reflexo no crescimento e diversificação rumo ao autossustento da economia moçambicana. Precisamos de crescer, precisamos trabalhar mais, aumentar a produtividade, né? Precisamos de trabalhar. Ainda não somos independentes economicamente, mas temos que lutar para irmos nesse caminho. Precisamos de ajuda externa, sim, para podermos crescer, para podermos consolidar o que nós temos. A docente universitária falava esta quinta-feira à margem do seminário sobre o percurso profissional dos antigos estudantes da Faculdade de Economia na Universidade Eduardo Mondlane. Além de docente, Miquelina Menezes tem larga experiência de gestão no setor público, com destaque à passagem pelo Fundo Nacional de Energia, onde foi PCA por vários anos. Esperança Bias e Salvador Namburete são também antigos estudantes da Faculdade de Economia e, nesta ocasião, partilharam a sua experiência. Cerca de 70% dos operadores privados de sistemas de abastecimento de água no país são ilegais. A constatação é da Autoridade Reguladora de Água. Cerca de 70% de operadores de sistemas de abastecimento de água potável atuam sem licenças no país. A informação foi avançada esta quinta-feira pela presidente do Conselho Administrativo da Autoridade Reguladora de Água, Susana Saranga, no Seminário de Gestão de Conflitos dos Provedores de Água Potável e Gestão de Perdas de Sistemas de Abastecimento de Água, realizada hoje na capital do país. 70% dos provedores de água estão a fazer a provisão deste serviço, mas não têm as suas licenças regularizadas. E para nós, como entidade reguladora, nós temos que assegurar que eles tenham licença. Em relação aos conflitos entre os provedores de água, Susana Saranga explica que devem-se ao fato dos planos de operadores públicos sobreporem aos planos dos operadores privados. As causas do conflito essencialmente, existe um fornecedor privado que chegou primeiro e está a prover um serviço. Mas também as instituições públicas têm os seus planos de expansão e ao expandirem estas redes públicas, obviamente que começam a colidir ou a sobrepor as redes dos privados que já lá estavam. Isso obviamente que cria um conflito. Sobre os critérios usados para a fixação de tarifas de água, que são muitas vezes motivos de questionamento pelos consumidores, a presidente da Aura afirmou que sua entidade toma em consideração a tarifa social. Seja provedor privado, seja provedor público, tem que ter uma tarifa social. Tarifa social significa que tem que ter uma tarifa que seja razoável
para os consumidores. O Seminário de Gestão de Conflitos de Provedores de Água Potável e de Gestão de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água visa desenhar estratégias para a expansão de sistemas de abastecimento de água de forma ordeira. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes e o jurista Elísio de Souza divergem sobre a pertinência da revisão da lei eleitoral. Enquanto o presidente da AMJ, Esmeraldo Matavel, opõe-se à revisão por entender que ela visa reduzir as competências dos tribunais judiciais de distrito, Elísio de Souza defende a revisão, alegando que os tribunais judiciais de distrito não devem ter poder para resolver contenciosos eleitorais. A 10ª sessão ordinária da Assembleia da República, cujo início está marcado para 10 de julho próximo, deverá, para além de outras matérias, fazer o reexame da legislação eleitoral devolvida ao Parlamento pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Trata-se da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados, e da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, de eleição dos membros da Assembleia Provincial e de governador da província. Sobre a matéria, a Associação Moçambicana de Juízes já veio a público, através do seu presidente, Esmeraldo Matavel, opor-se à alegada revisão da lei eleitoral, visando reduzir as competências dos tribunais judiciais de distrito. Esta decisão provavelmente vai fazer com que tenhamos mais conflitos eleitorais. Provavelmente esta eleição de 2024 venha a ter mais problemas de desconfiança quanto aos resultados, exatamente porque só intervém um único órgão em primeira e última instância. Entretanto, o jurista Elísio de Souza defende a revisão da lei eleitoral, alegando que os tribunais judiciais de distrito não devem ter o poder de resolver contenciosos eleitorais. O tribunal não pode querer ter poder. O poder é atribuído por lei, a lei que atribui. Eu vi muito bem esta devolução da lei para a Assembleia da República voltar a referir, porque havia naquela lei, portanto, naquele projeto, na lei aprovada, que não foi promulgada pelo Presidente da República, e muito bem no meu caso, foi mandada para reverificação, haviam algumas incongruências relativamente a poderes que são poderes centrais aos tribunais distritais. Para de Souza, só o Conselho Constitucional tem o poder de avaliar os assuntos eleitorais de maneira profunda e mandar recontar os votos em caso de infrações. Elísio de Souza é também escritor, comentador de assuntos políticos e recentemente tornou-se candidato a deputado da Assembleia da República pelo partido Frelimo. Vamos ler um comunicado de imprensa do partido Frelimo. O secretário-geral interino da Frelimo e candidato da Frelimo à presidência da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, efetua de 28, ou seja, a partir de amanhã, a 30 de junho corrente, uma visita de trabalho à República Portuguesa. A deslocação insere-se no quadro do fortalecimento das tradicionais e históricas relações de amizade e cooperação existentes entre a Frelimo, o Partido Social Democrata, PSD, e o Partido Socialista, PS. Em Portugal, o secretário-geral interino da Frelimo e candidato deste partido à presidência da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, irá manter encontros de trabalho com as lideranças destas duas formações políticas portuguesas. O candidato presidencial irá visitar as cidades de Lisboa e Porto, onde vai manter igualmente encontros com os membros e simpatizantes da Frelimo e com a comunidade moçambicana ali residentes. Foi então o comunicado do partido Frelimo sobre a visita, trabalho do secretário-geral interino deste partido e candidato presidencial Daniel Francisco Chapo a Portugal. Agora é a vez da previsão do tempo. Boa noite, Mónica Mabai. Boa noite, Isaac Nayane. Boa noite a todo internauta e telespectador da MBC TV. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo, há possibilidades de um céu nublado com ocorrência de chuvas em regime fraco a moderado, vento do sueste com intensidade moderada. Para as cidades de Xai-Xai e Inhambane,
há possibilidade de um céu geralmente nublado, ocorrência de chuvas fracas locais, vento do sueste fraco a moderado. Para a zona centro do país, Beira, há possibilidade de um céu nublado, ocorrência de chuvas fracas a moderadas, vento do sueste fraco a moderado. Para as cidades de Chimoio, Tete e Zambésia, há possibilidade de termos um tempo frio, céu nublado, ocorrência de chuvas fracas locais, neblinas e nevoeiros matinais e vento do sueste a leste fraco. Para a zona norte do país, Nampula, há possibilidades de um céu pouco nublado a limpo, localmente nublado, ocorrência de chuviscos dispersos, vento do sueste a leste com intensidade fraca. Para a cidade de Pemba, céu limpo passado a nublado, ocorrência de chuvas fracas, vento do sueste a leste com intensidade fraca. Para a cidade de Lixinga, há a possibilidade de um céu nublado, ocorrência de neblinas e nevoeiros matinais locais, vento do sueste fraco. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Conferido o tempo, vamos espreitar a rubrica sobre os heróis da independência. Elegemos para a edição de hoje o poeta-amor José Craveirinha. Yende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze. Eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Esta é uma homenagem da MBC TV aos heróis da Independência Nacional. Foi com um gosto que cá estivemos. Voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite, bom descanso.